Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula da Associação Instituto Sapiente. E na aula de hoje nós vamos abordar o processamento seminal. Um processamento seminal, ele tem como função separar os espermatozoides do plasma seminal. Embora, durante uma fertilização natural, o plasma seminal seja muito importante para a adesão dos espermatozoides no muco vaginal. Mas quando nós estamos falando de técnicas de reprodução assistida, o plasma seminal ele vai ser prejudicial, ele vai funcionar como uma barreira que vai estar impedindo a fertilização, quer seja por técnicas de baixa complexidade, como a inseminação intrauterina, ou de alta complexidade, como a fertilização vitoclássica e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, o ICSI. Então, através dos diversos tipos de processamento, nós vamos selecionar os melhores espermatozoides para ter uma amostra final com a maior qualidade possível. Para isso, nós temos diversas técnicas que nós podemos utilizar. Elas são o swing-up, o gradiente descontínuo de densidade e o span wash. Assim, a escolha da técnica a ser adotada para o processamento seminal, ela também vai depender do tipo de amostra que nós obtemos, ou seja, como ela foi obtida. A finalidade do preparo dessa amostra, se ela é diagnóstica ou terapêutica. E também devemos ter em mente que antes de começar o processamento seminal, nós vamos realizar alguns parâmetros qualitativos, tais como o volume do ejaculado, a motilidade espermática e a concentração espermática. Lembrando que nem sempre o processamento seminal ele é acompanhado do espermograma completo, ou seja, a análise seminal completa, que nós abordamos nos vídeos anteriores aqui do canal. Se você não viu, volta lá e dá uma olhada nessas aulas, porque vai valer muito a pena para você compreender melhor quais são esses parâmetros e como eles são importantes para a escolha de qual técnica de processamento seminal nós vamos adotar. Então, no caso do processamento seminal prognóstico, ele vai ser um exame extremamente útil para a indicação do tratamento com inseminação intrauterina do casal, pois ele vai auxiliar nas reais taxas de sucesso que esse tratamento possa ter ou não. E principalmente quando ele está acompanhado do espermograma completo, ele vai fornecer importantes informações para o médico e para o casal, e assim auxiliar na escolha de um tipo de tratamento mais assertivo que esse casal possa estar tendo. E também ele pode ter a finalidade com o procedimento de reprodução humana assistida em si, tais como de baixa complexidade, como nós falamos, a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro clássica, na qual a gente vai inseminar para cada óvulo contido na placa cerca de 50.000 espermatozoides, ou a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, o ICSI, na qual a gente vai injetar apenas um espermatozoide por oócito. Outro aspecto importante a ser analisado durante a escolha de qual tipo de processamento seminal nós vamos realizar é como essa amostra foi obtida. Se ela foi obtida por masturbação, por uma amostra criopreservada, ou se após uma análise seminal completa foi verificado que trata-se de um caso de ejaculação retrógrada, ou seja, esse paciente ele tem alguma disfunção durante o processo ejaculatório dele. Então, já que a ejaculação é um processo fisiológico autônomo, então o processamento seminal também vai estar nos auxiliando nos pacientes que possuem ejaculação retrógrada. E também nós devemos lembrar que o volume do sêmen obtido durante aquela amostra ele é muito importante, sendo que até 80% desse volume ele é compreendido pelos líquidos contidos e secretados pelas vesículas seminais, até 33% pela próstata, 5% equivale à produção espermática, que ocorre nos testículos e maturação lipidídima, e até 5% também, de 2 a 5%, produzidos pelas glândulas uroretrais e bulboretais, ou seja,
todos esses componentes eles vão ser extremamente importantes para o trajeto do sêmen no aparelho reprodutor masculino e vão estar presentes no ejaculado desta maneira dividida que nós já apresentamos aqui. Fazendo um paralelo com os casos de ejaculação retrógrada ou anajaculação, no qual nós não encontramos nenhum ejaculado após a coleta seminal, elas podem ser por diversas causas, sendo que podemos dividir elas em neurogênicas, que podem incluir o acometimento por uma lesão na medula espinhal, esclerose múltipla, neuropatias autônomas, muito comum nos pacientes diabéticos, também pode estar acompanhado nesses pacientes uma redução da libido. Também temos por causas cirúrgicas e doença de Parkinson. As farmacológicas incluem o uso de drogas, entre elas antidepressivos, antipsicotrópicos, inclusive drogas lícitas, como o uso de álcool, principalmente o uso abusivo, e algumas causas anatômicas, como a estenose uretral, hiperplasia veromontano, ou outras causas que devem ser devidamente investigadas pelo médico que está acompanhando esse paciente. Por isso que é importante que uma equipe multidisciplinar atenda o paciente, de modo a escolher uma técnica mais assertiva e mais fidedigna para estar processando o sêmen desse paciente. Nos casos em que nenhum espermatozoide foi encontrado após a coleta da amostra seminal, pode ser realizada por parte do clínico responsável uma recuperação cirúrgica de espermatozoides. Para isso temos diversas técnicas, tais como a PESA, no qual é realizada uma punção aspirativa no epidídimo desse paciente. Também temos o TESA, no qual também é realizada uma punção aspirativa, só que no testículo do paciente. O TESA, que é uma técnica que precisa ser realizada no centro cirúrgico, no qual vai extrair um fragmento do testículo desse paciente, e também a MESA, no qual é realizada uma microcirurgia no epidídimo para estar obtendo um fragmento do mesmo e também recuperando espermatozoides através desse fragmento, e a microtese, que é uma microcirurgia testicular, que também é realizada para a recuperação do espermatozoide. É importante lembrar que nem sempre a análise seminal completa ela vai ser realizada em conjunto com o processamento seminal, mas alguns aspectos, alguns parâmetros realizados são extremamente importantes, independente se você vai fazer uma análise seminal completa ou não desse paciente. Então, nós devemos aferir o volume dessa amostra, ou seja, se o volume encontrado da amostra seminal pós-ejaculado é maior que 1 ml, pois se for menor, indica o caso de hipospermia, pode afetar na escolha de qual procedimento de processamento seminal nós vamos adotar. Avaliaremos também a motilidade desses espermatozoides, no qual o ideal é encontrarmos uma motilidade acima de 32% de espermatozoides móveis progressivos. Se tiver abaixo disso, trata-se de um caso de astenospermia. Vamos verificar também a concentração espermática, no qual o número de espermatozoides obtidos após a coleta da amostra deverá ser maior que 15 milhões de espermatozoides por ml. Caso esteja abaixo disso, poderá tratar-se de um caso de oligozoospermia. E também devemos atentar para a presença de células redondas. Se elas estiverem acima de 1 milhão, deve-se proceder com o teste da peroxidação para verificar se há ou não presença de leucócitos. E se trata de um caso de leucocitospermia, ou seja, na qual a concentração de leucócitos encontrada naquela amostra foi acima de 1 milhão de leucócitos, isso também deve ser muito importante para a escolha de qual tipo de processamento seminal será adotado. Lembrando que nós queremos uma amostra com a melhor qualidade possível no final do nosso processamento seminal. E outro aspecto também muito importante a ser avaliado, se trata-se de um casal de pacientes sorodiscordantes, pois temos doenças infectocontagiosas relacionadas às ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e elas também vão ser muito importantes na escolha de qual técnica será adotada por parte do médico responsável
pelo paciente, pelo casal. Então, vamos falar de uma das técnicas mais seletivas para a recuperação de espermatozoides, o swing-up, ou também conhecido como migração ascendente. Ele vai utilizar a motilidade dos espermatozoides para estar selecionando quais são os melhores. Então, desta maneira, eles são colocados no meio de cultivo aquecido a 37 graus e permanecerão incubados no ângulo de 45 graus durante 1 hora. E os espermatozoides que estiverem na superfície do meio, eles serão recuperados e depois também será analisado qual a motilidade e qual a concentração obtida após o processamento seminal pela migração ascendente, ou seja, pelo swing-up. Existem alguns casos que não é recomendado proceder com swing-up. Nesses casos, nós podemos destacar as amostras astenosostérmicas, nas quais eu já tenho um volume reduzido. Então, não é recomendado forçar ainda mais a motilidade desses espermatozoides que já não se encontram no seu valor de normalidade. Também nos casos de oligospermia, no qual eu já tenho também uma concentração reduzida de espermatozoide, então não é interessante eu forçar essa amostra, bem como nos casos que o volume está reduzido, no caso de hipospermia destes pacientes. E outro caso também a ser avaliado com cautela são os pacientes que apresentem leucocitospermia, já que, embora outros parâmetros possam se encontrar normais, como a motilidade, a concentração, a realização do swing-up, ela preconiza que essa amostra ficar por 1 hora, para exatamente proporcionar a migração dos espermatozoides para a superfície do tubo contendo de cultura. E esse período ele pode ser danoso para os gametas justamente porque nós temos, juntamente com aquela amostra, os leucócitos, e eles vão estar produzindo espécies reativas de oxigênio. E essas espécies elas podem danificar o DNA, não só o DNA mitocondrial, que vai prejudicar a motilidade dessas células, bem como o DNA do próprio espermatozoide. Então, também não é recomendado realizar o swing-up em amostras que apresentem leucocitospermia. Não é recomendado também para a inseminação intrauterina, já que o volume que eu vou recuperar de espermatozoides ao final do swing-up é extremamente baixo. Também não é recomendado nos casos de FIV clássico, bem como no caso de pacientes soros discordantes, no qual preciso ser mais criteriosa na separação do meu plasma dos espermatozoides. Outra técnica também muito utilizada é o gradiente descontínuo de densidade, cujo princípio se baseia na aplicação de uma força centrífuga sobre os espermatozoides e outros elementos particulados presentes na amostra seminal, obrigando-os a vencer os diferentes gradientes de densidade que compõem a montagem deste tubo para a realização do gradiente, no qual eu vou colocar um gradiente de maior densidade na parte inferior, seguido pelo gradiente de menor densidade e, por fim, a amostra seminal. Então, os espermatozoides com maior qualidade, eles vão ultrapassar todas essas camadas, formando um precipitado na parte cônica do tubo e tanto o plasma seminal como debris, células germinativas, leucócitos, espermatozoides anormais, eles ficarão retidos nessas camadas superiores. E ao final eu vou ter uma amostra limpa com os melhores espermatozoides selecionados. Este método é um método rápido e ele é muito utilizado para o processamento seminal da inseminação intrauterina. Ele é um dos mais indicados, já que recupera um volume satisfatório de espermatozoides com boas qualidades e o swing-up, neste caso da inseminação intrauterina, não pode ser adotado. Entretanto, a qualidade final da motilidade ela vai ser menor do que aquela obtida via swing-up. Então, na escolha da adoção entre o swing-up e o gradiente descontínuo de densidade, é muito importante avaliarmos todos esses caracteres. Qual vai ser o tipo de técnica de reprodução assistida que nós vamos utilizar, se vai ser uma inseminação intrauterina ou se vai ser uma técnica de alta complexidade, tais como a FIV clássica ou a ICSI.
e se trata de um casal sorodiscordante ou não. Então, existem diversos aspectos a serem avaliados durante a escolha de qual tipo de processamento seminal nós vamos adotar. Existem algumas variações na técnica do gradiente descontínuo de densidade, pois a gente monta o tubo conforme as orientações do fabricante daquele kit de gradiente descontínuo que foi adquirido pelo centro que está avaliando. Mas existem essas variações nos casos que podem ser adotados, casos de oligosospermia grave, hipospemia ou uma amostra descongelada. Nós realizamos um mini gradiente no qual eu vou diminuir o volume dessas colunas que compõem o gradiente de maior densidade e o gradiente de menor densidade. Também posso realizar no caso de oligoastenosospermia, ou seja, tenho dois fatores combinados, não só a redução da motilidade, como a redução da concentração. Eu posso realizar um gradiente de camada única, ou seja, eu não vou passar mais de uma camada para esses espermatozoides estarem vencendo durante a centrifugação da amostra. E, dependendo da qualidade da amostra, eu posso realizar uma técnica mista, no qual eu vou realizar um gradiente descontínuo de densidade acompanhado do spin-up após a realização do gradiente, para limpar mais essa amostra e selecionar os melhores espermatozoides, ou seja, aqueles com maior motilidade, no final da minha combinação de duas técnicas. Lembrando que cada centro adota um tipo de técnica, cada caso é recomendado proceder com um tipo de processamento seminal diferente. E existem alguns casos, iguais que nós falamos também no caso do SINAP, que são casos de exclusão da escolha da técnica de processamento seminal pelo gradiente descontínuo de densidade. São os casos nos quais nós temos uma oligosospermia grave, ou seja, já tenho uma concentração espermática muito reduzida na minha amostra. Casos de astenosospermia grave também, motilidade reduzida, e lembrar que quando eu centrifugar a amostra pela técnica do gradiente descontínuo de densidade, nós precisaremos centrifugar por duas vezes. A primeira, com os gradientes de diferentes densidades em si, e a segunda, no qual vou centrifugar apenas com meio de cultivo, para estar limpando essa amostra, ou seja, então eu estresso esse material por duas vezes. Então, nesses casos mais severos, é muito importante também nós atentarmos para isso, também para fornecer uma amostra com a melhor qualidade possível dentro daquele quadro, para aquele paciente, para aquele caso. E por fim, para aquelas amostras que realmente têm um grau de severidade maior, tanto na sua motilidade quanto na sua concentração, podemos realizar o stem wash, que se baseia na admissão do sêmen com um meio de cultivo. A desvantagem dessa técnica é que, após essa diluição do sêmen com meio de cultivo e centrifugação, vai se formar um precipitado. E nesse precipitado eu vou ter espermatozoides mortos, espermatozoides anormais, células, debris, hemácias, leucócitos, todos os elementos que estavam presentes naquela amostra original, eles vão permanecer nessa população final, no pellet. Por isso que ela é a técnica que é recomendada somente em casos que apresentem uma maior severidade, no qual eu já tenho poucos espermatozoides presentes na amostra, com uma baixa motilidade, ou seja, eu não posso forçar muito essa amostra, pois eu não vou obter uma quantidade satisfatória de espermatozoide ao final do processamento. Lembrando que, para casos de pacientes soropositivos, é recomendada a realização do gradiente descontínuo de densidade e, caso essa amostra tenha um comprometimento maior, nós procedemos com o sperm wash. Lembrando que essa amostra não será utilizada após o processamento. Essa amostra será congelada e uma pequena alíquota vai ser adquirida antes e enviada para o laboratório para avaliar a carga viral dessa amostra. Aí sim ela vai ser descongelada e utilizada com a técnica da escolha do clínico, né? De reprodução assistida, sendo que a mais recomendada é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que por injetar um único espermatozoide dentro de um ócito, é aquela que vai reduzir ao máximo a probabilidade de infecção da paciente, bem como do futuro bebê. Então, nós terminamos aqui a aula de processamento seminal e agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigada!
Então, qualquer dúvida, meu e-mail está embaixo, vocês podem entrar em contato e eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!